A gente começa com esse caso aqui extremamente horripilante, viu, Nicole? Uma criança de aproximadamente 1 mês de vida deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria com sinais de violências física e também violência sexual, Nicole. A partir daí, então, a equipe médica, após constatar essas lesões nessa criança, nesse bebê praticamente recém-nascido, Nicole, já tendo que sofrer essa grave violência e o pior, dentro da própria residência. Sendo assim, equipes da Polícia Militar foram acionadas, eles compareceram até o Hospital Regional. Ali os militares tomaram ciência do que havia acontecido, né? Os militares foram informados dessa situação. A partir dessas informações, né, dos detalhes ali sobre o que havia acontecido horas antes dessa criança ser encaminhada para esse atendimento médico, os militares então iniciaram as buscas na tentativa de localizar e prender esse agressor. Nicole, eu vou conversar aqui com o tenente Julierme, do 26º Batalhão, os militares de uma maneira muito rápida, né, e eles conseguiram chegar a esse indivíduo. Tenente Julierme, como é que foi essa ação, né, que resultou na prisão desse criminoso, desse caso completamente estarrecedor, tenente? Bom dia a todos. Esse crime terrível ocorreu ontem, dia 5 de outubro. O Hospital Regional de Santa Maria recebeu a criança pela manhã e a equipe médica, que estava ali de plantão, logo percebeu que havia alguma coisa errada. A criança, que não completara ainda nem 2 meses, havia sinais de violência física no braço, na barriga, na cabeça, no rosto e na região anal. De pronto, a equipe médica acionou a Polícia Militar. As equipes que foram até o local iniciaram diligências para tentar encontrar o suspeito e, em conversas com a mãe e com algumas testemunhas, a polícia, em uma ação rápida, conseguiu encontrar o suspeito e, com o laudo médico, foi lavrado o flagrante e o suspeito foi preso. Esse indivíduo, tenente, já indivíduo já conhecido do cenário policial? Ele possui algumas passagens pela polícia. Ele tem passagem em posse de arma ilegal, já esteve envolvido em vias de fato, então já é conhecido. Agora, o que esse indivíduo seria dessa família, dessa criança, tenente? Ao que nos consta, e pelo que a própria mãe falou, no dia anterior ela havia saído para lanchar com um amigo e após foi a um bar, ingeriu bebida alcoólica e ambos foram para casa após essa ida ao bar. E foi aí que ocorreu. Apenas um amigo da mãe. Um amigo da mãe, né? Esse indivíduo já preso, né? E como é que foi a localização desse criminoso, tenente? Houve algum tipo de resistência? Como é que foi? Não houve resistência. A princípio, conversando com testemunhas e com a mãe, foi possível localizar, foi possível descobrir onde ele mora. As equipes foram até a casa dele e, a princípio, não houve nenhum tipo de resistência. Ele, acompanhado do advogado, preferiu ficar em silêncio. Era exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor. O que ele, no momento da abordagem, o que ele disse para os senhores? E qual foi o comportamento dele? Num primeiro momento, para as equipes que chegaram, ele negou ter feito qualquer coisa. Mas, após chegar na delegacia e acompanhado do advogado, ele preferiu permanecer em silêncio. Nicole, é essa situação, viu, Nicole? Essa criança deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria, né, com esses sinais graves de violência. Esse indivíduo preso, já colocado aí à disposição do Poder Judiciário. A autoridade policial chegou até mesmo a ratificar a prisão dele ainda em flagrante, né, tenente? Isso, a prisão foi ratificada, ficou preso em flagrante, foi anexado aos autos o relatório médico, o laudo médico, e agora aguardar a justiça. O que mais chama a atenção dos senhores em ocorrências como essa, tenente? Esse tipo de ocorrência, quando você considera que a criança não tem nem 2 meses de vida, ela nasceu no mês de agosto, a brutalidade, a falta de humanidade mesmo do ser humano, é algo sem limite. Nicole, realmente algo sem limite. A criança mal chegou nesse mundo, já é obrigada a conviver com esse tipo de violência. Nicole, o tenente está te ouvindo. Se você quiser fazer alguma pergunta para o tenente Julierme, o tenente está à disposição, Nicole.
Nós estamos todos aqui na nossa redação, toda a nossa equipe, assim, indignado com essa situação, com esse caso absurdo, porque não é uma criança, é muito pior, é um bebezinho de apenas 1 ano e meio, né? Impressionados com 1 mês e meio, perdão. E impressionado com tamanha crueldade contra esse bebê. Eu tenho a informação aqui, boa tarde pro tenente também, muito bem-vindo ao nosso DF Alerta, obrigada por falar com a nossa equipe. Eu tenho informações que logo após o crime, os abusos, o autor teria levado essa criança ao hospital, foi isso, tenente? Foi dessa frieza? Boa tarde. Foi o seguinte, pelo que a genitora nos passou, eles, após saírem do bar, eles foram para a casa dela. Ela dormiu e, por volta das 5 da manhã, ela acordou com a criança chorando bastante, com dores intensas. E esse suspeito já não estava mais no local. Ela ligou para ele para pedir apoio para levá-las até o hospital. Ele foi até o local, levou as duas até o local, a bebê e a mãe, e depois foi embora. Posteriormente, que a Polícia Militar encontrou o suspeito. Entendi. Parabéns pelo trabalho. Ele foi encontrado, Nicole, após... Pode falar. Ele foi encontrado após essas informações iniciais repassadas aí pela mãe da criança. E a informação que nós temos, Nicole, que essa criança precisou ser até mesmo entubada devido à gravidade desses ferimentos, dessas lesões, tá? A mãe estranhou que a criança chorava muito de maneira incessante, a tal ponto de recusar o próprio peito, né? A mãe tentando dar o peito para a criança para tentar acalmá-la ali, mas sem sucesso, a criança rejeitava isso aí. Daí foi que se deu então essa iniciativa, né, tenente, de procurar ajuda médica, né? Exatamente. A última informação que nós temos da bebê é de ontem. Ontem ela estava em estado grave e, segundo a equipe médica, corre até mesmo risco de morte. É assustador, viu, Nicole? É assustador mesmo. A gente fica completamente estarrecido com um caso tão covarde, tão sem explicação, um caso desse aí, sem explicação. E a mãe, como é que ela fica nessa situação, Ailton? A mãe sabia, tinha conhecimento desses abusos? Ela suspeitava de alguma coisa? Tenente? A princípio, pelo que foi possível, conversando ali com ela ontem, pelo que foi possível a gente apurar, ela não sabia. O ideal é que uma criança recém-nascida tenha cuidado integral. Foi um descuido dela, um desleixo, mas a princípio não sabia. Mas agora está com a Polícia Civil, eles irão apurar o caso. Se for o caso que ela tenha alguma condescendência nesse caso, que ela pague também. Que seja responsabilizada caso seja constatado. Agora, quais são as orientações, tenente, da Polícia Militar em situações como essa? Bem, primeiramente, uma criança recém-nascida, como foi o caso, precisa de cuidado realmente integral. Você deixar com outra pessoa cuidando da criança, você já está dando muita brecha para algo de ruim acontecer. Isso. Mas o ideal é que, se já ocorreu o caso, realmente leva até o hospital e aciona a polícia imediatamente. Quanto mais rápido acionar a polícia, mais possibilidades tem que a gente consiga levar o autor à justiça. Nesse caso aí, isso aconteceu, né? O acionamento rápido pôde facilitar a ação rápida dos senhores na prisão, localização e prisão desse criminoso. Salvou a vida dessa criança. Exatamente. A mãe comunicou, levou imediatamente ao hospital e quero parabenizar a equipe do hospital que imediatamente, ao notar que havia uma lesão diferente ali, já acionou a polícia imediatamente. Isso foi suficiente para que nós chegássemos até o possível autor. Nicole, foi isso. E os militares aí, né, do 26º, mais precisamente as equipes da RP 46, eles não mediram esforço. Ali era prioridade, questão de prioridade ontem, né, tenente? Prioridade total. O que fosse necessário, mesmo que fosse qualquer local, o que fosse preciso, as equipes iam fazer. É isso, Nicole. São essas as informações que conseguimos apurar até o momento desse caso aí, que aconteceu ontem aqui na região de Santa Maria. Indivíduo preso, criança ainda hospitalizada em estado grave, Nicole.
Obrigada mais uma vez, parabenizar o trabalho aí de toda a sua equipe, viu, Tenente? Obrigada por falar com o nosso DF Alerta. Bom trabalho, boa semana para vocês. Ailton, já eu volto com você. Vem aqui pro estúdio, 12:02 agora. Quem está comigo hoje, não é o melhor não, mas é o que está tendo. Rodrigo Leme, seja muito bem-vindo. Agora 12:02. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje no estúdio. Nós vamos continuar falando sobre esse caso absurdo de um bebê de 1 mês e meio que teria sido estuprada pelo ex-namorado da mãe, não é isso mesmo? Tem mais detalhes pra gente? Ô, Nicole, a Polícia Civil está apurando esse caso. Esse sujeito foi preso em flagrante depois de cometer essa atrocidade contra esse bebezinho ali. Essa criança que a mãe, quando acordou, estava chorando muito. Foi quando a mãe percebeu o que tinha acontecido. A criança estava com sangramento. Ligou para esse sujeito que ainda deixou mãe e filho no hospital e depois fugiu. A polícia, inclusive, quer saber, Nicole, qual foi a participação dessa mãe ali. A princípio, ela saiu com o sujeito, eles beberam, quando ela voltou, ela dormiu e não teria visto o que aconteceu. Só que ela tem a responsabilidade de cuidar dessa criança. Ela deveria ter mais atenção, uma mãe de uma praticamente recém-nascida, tem pouco menos de aproximadamente 2 meses, necessita de muitos cuidados, de uma atenção especial e, infelizmente, essa mãe acabou saindo com esse sujeito, que é ex-namorado dela. Beberam, ela dormiu e esse canalha acabou cometendo aí essa atrocidade, abusando dessa criança aí, que infelizmente, viu, Nicole, está no hospital em estado grave, corre risco ali de morte, inclusive por causa do abuso que sofreu ali em Santa Maria. A gente não consegue imaginar a dor dessa criança. Foi um caso que mexeu bastante com a nossa equipe. A gente percebeu que até a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, acostumada com tantos casos bizarros todos os dias, se surpreendeu com tamanha crueldade e frieza desse sujeito, né, Rodrigo? Ô, Nicole, não dá nem para tentar imaginar a cabeça de um sujeito dessa maldade ali, o que passa ali na mente do infeliz desse que tem a capacidade de cometer um abuso desse contra uma criança. O crime de estupro, por si só, já é algo inaceitável, é algo que não é aceito nem dentro das cadeias, do tanto que é algo repugnante. Agora, nessa situação aí, é ainda pior porque é uma criança, era uma bebezinha ali, Nicole, de pouco mais de 1 ano e meio, 2 meses aproximadamente, né? Uma criança que só podia chorar e assim foi a reação dela, chorar desesperadamente ali por causa das lesões que ela sofreu ali, por causa do absurdo que foi cometido contra essa criança. Inclusive a informação, Nicole, que ela estava com o órgão ali, 1 ano, praticamente lacerado ali por causa das agressões, por causa do abuso ali cometido por esse sujeito. Nessa foto aí, ó, é o momento que esse sujeito é localizado, ele é preso no Gama. O crime aconteceu em Santa Maria, mas os policiais localizaram ele no Gama e é o momento que ele é preso em flagrante. Na sequência foi levado para a 20ª DP, que é a central de flagrantes, onde foi autuado por estupro de vulnerável. E a gente espera, viu, Nicole, que um sujeito desse passe ali uma boa temporada na cadeia para ele entender e para ele imaginar. E que a mãe também se responsabilize, né? Porque ela é culpada. Se ela teve algum tipo de culpa ali, se ela foi, se ela não teve os cuidados necessários ali, se ela não manteve a atenção que ela deveria ter com essa criança, ela tem que responder também. E se for o caso, inclusive, ela perder a guarda dessa criança, que seja entregue para alguém que tenha responsabilidade, para alguém que não vai sair, encher a cara ao ponto de chegar em casa e dormir e deixar um marmanjo ali dentro da residência ali para cometer uma atrocidade dessa. É exclusivo e você só vê aqui na tela do DF Alerta e a gente continua acompanhando esse caso agora, né? Falamos com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, e agora a Polícia Civil está investigando. Como o Rodrigo disse, a gente espera que o autor desse crime pegue uma cana, mas daquelas, viu? Que sofra o que esse bebezinho, que eu não consigo nem imaginar o tamanho do sofrimento, mas que seja muito pior para ele, que se a mãe foi realmente negligente, irresponsável nessa situação, que para mim já está muito claro, Rodrigo, que ela pague também, porque um bebezinho, uma bebezinha de 1 ano e meio, né? Simplesmente a mãe sai para beber, deixa o bebê, ela já imagina, já deveria imaginar o que poderia de pior acontecer com essa criança. E o pai, né? Porque sempre vem aquela dúvida, onde é que está o pai nesse momento? É outra questão que a gente espera que seja resolvida, porque quem sabe, né? Tem um pai legal, tem alguém que queira cuidar dessa criança para que ela não volte para o convívio da mãe, o que é muito provável de acontecer.
se Deus quiser e ela conseguir, né, se recuperar, o que a gente espera é sair do hospital e possa então receber o amor e carinho, porque 1 mês e meio, um bebezinho já passar por uma situação como essa, Rodrigo. Tanta gente querendo ser pai e mãe, né, Nicole? A mulher tem esse dom e não faz isso, cara. E do pai ninguém fala, né? Onde está? Vai ver, nem sabia que a mãe não estava cuidando Não da é filho criança. de chocadeira, né? A gente espera que alguém salve essa criança. O papel da Polícia Militar já foi feito, agora a Polícia Civil, e a gente vai daqui acompanhando o estado de saúde e as investigações para trazer para vocês. Obrigada, Rodrigo.